Saudações, terráqueo! Bom, pessoal, aproveitando o embalo falando sobre religião, né? Falei sobre relação entre paganismo e catolicismo, protestantismo e maçonaria, mas falar um pouco agora sobre paganismo, né? Porque pode-se dizer que eu estou defendendo o paganismo nesses vídeos, considerando que nos últimos séculos ou milênios, né, nos últimos 1500 anos, só se tem difamado o paganismo, né? Só se fala mal e, na verdade, esse termo, o próprio termo paganismo é um termo pejorativo que foi inventado para difamar o paganismo, né? Porque se pegou todas as religiões que existiam no mundo há 2000 anos atrás e resolveu chamar tudo de paganismo, com exceção do judaísmo e do cristianismo, né? São as religiões abrâmicas monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo, né? Religiões derivadas do patriarca dos judeus Abraão, né? Patriarca dos judeus e muçulmanos, né? E árabes, né? Mas todo mundo era pagão, né? Com exceção dos judeus há 2000 anos atrás, né? E esse termo paganismo engloba todas essas religiões muito diferentes. Hoje, quando se fala de paganismo, né, de tanto tempo sendo difamado e tanta desinformação, já se pensa em sacrifícios humanos, em sacrifícios de animais, em magia negra, né? Até vieram me perguntar qual que era a relação entre paganismo e ocultismo, bruxaria, né? Se relaciona muito paganismo com bruxaria, mas tudo isso é propaganda anti-paganismo, anti-difamação, que muito disso é mentira, é difamação, é desinformação que vem sendo espalhada aí há mais de 1000 anos, né? E paganismo, na verdade, é muito mais relacionado à natureza, né? A natureza era considerada sagrada. Eu não entendo muito sobre paganismo, até porque não é tudo a mesma coisa, né? Você tem muita diferença entre tudo isso que se chama de paganismo. Hoje, o hinduísmo, o budismo é considerado paganismo. As religiões nativas das Américas, né, dos índios, de todas as tribos indígenas até o norte, América do Norte, dos incas, dos maias, alguns desses praticavam sim rituais de sacrifício humano, mas nem todos. A Grécia Antiga e Roma Antiga eram pagãos também, o Egito Antigo era pagão também, e na Grécia não se praticava ritual de sacrifício humano, né? Então, é muito tempo de desinformação, e a verdade é que muitas dessas religiões pagãs do passado, a verdade, o que realmente era, foi perdido ao longo do tempo, e muitas das informações que a gente tem hoje, na verdade, é desinformação, são mentiras que foram inventadas para manchar e para destruir a cultura do paganismo, né? Eu não defendo hoje o paganismo como religião, não é isso que eu estou falando. O Varg Vikernes também não é isso que ele fala sobre o paganismo. Ele busca restaurar a cultura do paganismo. Eu não entendo nada sobre isso, mas acho muito interessante e venho me informando sobre isso nos últimos tempos, né? Mas o próprio Varg diz que ele não tem religião nenhuma, então ele não adota o paganismo como religião. Eu também não estou defendendo um retorno ao paganismo como religião, mas eu acho que a gente deveria recuperar muito dessa cultura do paganismo, né? Que é uma cultura muito mais baseada nas raízes culturais, na natureza, no respeito à natureza, no naturalismo, no respeito inclusive à natureza humana, né? Que é o que a gente vê hoje ser destruído pelo marxismo cultural, né? Se a gente for ver, o marxismo cultural é basicamente uma tentativa de destruição e de inversão daquilo que é natural, né? A gente vê todas essas ideologias que a gente chama de marxismo cultural, é uma subversão da natureza, né? Da natureza humana. O feminismo é uma subversão do que é feminino, né? Uma tentativa de masculinizar as mulheres, né? O que eles chamam de machismo
machismo, né, é simplesmente a natureza masculina, a natureza dos homens. Eles combatem o machismo, na verdade, quando eles dizem que estão combatendo o machismo, eles estão combatendo a natureza masculina, os instintos masculinos. Quando eles dizem que multiculturalismo. Multiculturalismo também é uma tentativa de destruição da organização natural das sociedades, né? Da sociedade natural tribalista que se desenvolveu ao longo dos milênios, né? Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo do Varg onde ele falava sobre isso, da cultura tribalista ter funcionado muito bem no mundo inteiro durante centenas de milhares de anos, e hoje a sociedade, em tão pouco tempo desse monoteísmo abrâmico, o mundo inteiro está sendo a sociedade destruída, né? E hoje o que resiste melhor de sociedade no mundo, né, culturalmente, é a Ásia, que não adotou nenhuma dessas religiões abrâmicas, né? A gente vê, apesar de toda a degeneração provocada pelas tecnologias modernas, né, pelos modernismos, as culturas que vêm funcionando melhor hoje são aquelas que se mantêm pagãs, né, que se mantêm no paganismo, que basicamente quase toda a Ásia, com exceção do Oriente Médio, que adotou o islamismo, que é uma dessas religiões abrâmicas, né? Então, acho que é muito interessante a gente se informar sobre o paganismo e buscar entender melhor o que é isso, né? O Varg Vikernes tem feito um excelente trabalho sobre isso, de conscientização, de recuperação dessa cultura ancestral que, na verdade, é do mundo inteiro. E a gente vê que tinha muita semelhança entre todas essas culturas pagãs do mundo inteiro, né? Variava nomes e tal. Eu nunca me interessei muito sobre isso, né? Sobre essas mitologias, né? Mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia nórdica, mitologia, inclusive aqui nativa do Brasil, nessa história de Saci Pererê, de Thor, né? De esses mitos, né, da Grécia e Roma antigas, do Egito. Eu sempre achava essas coisas muito esquisitas, muita bobagem, muito fora da realidade, para me interessar por estudar sobre mitologia antiga, né? Mas essa mitologia toda é do tempo do paganismo, né? Mas uma coisa que agora que vai desagradar os defensores do paganismo ou não, né? Porque eu já andei conversando sobre isso há um tempo atrás com o pessoal que entende melhor de paganismo, né? Sobre essas lendas, sobre esses deuses, né, do paganismo, sobre esses mitos do paganismo serem na verdade alienígenas, né? E pelo que eu estava conversando, tem um pessoal que entende melhor sobre paganismo e eles não discordaram muito não, pelo contrário, consideram que é uma interpretação plausível, né, porque a gente realmente não sabe exatamente o que era essa cultura do paganismo que foi destruída, né, durante os 1000 anos de trevas, durante a Inquisição, que destruía tudo que fosse contra o catolicismo na Europa, né? O que sobrevive hoje do paganismo é na Ásia, nas Américas, na África, né? E essa cultura foi destruída. E o que é interessante, né, que eu comecei a considerar também, foi assistindo aquela série do History Channel, Alienígenas do Passado. Não que qualquer coisa que passe na televisão a gente possa confiar muito, né? Tudo que passa na televisão, na melhor das hipóteses, tem ali 90% de verdade com 10% de mentira para manipular a opinião pública. Mas ainda vale a pena assistir essa série Alienígenas do Passado, né? Porque eles têm toda essa estrutura para mostrar todas essas imagens do mundo inteiro e todos esses casos, muita coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Então vale a pena assistir essa série Alienígenas do Passado, principalmente a primeira e segunda temporada, que foram excelentes para conquistar o público, e depois, conforme as temporadas foram passando, eles foram, parece que mentindo cada vez mais, inventando mais conversa esquisita, né, para manipular e para enganar as pessoas. Mas vale a pena assistir mesmo assim, tendo essa consciência de que se não pode confiar e botar a mão no fogo por tudo que eles falam ali.
Mas eles mostraram esse lado, né, que muitos desses mitos, dessas mitologias que parecem alucinadas, né, da Grécia e Roma Antiga, né, eu não lembro agora os nomes, né, tem aquela história de touro misturado com homem, da Medusa, todas essas coisas esquisitas, né. Aqueles deuses egípcios que tinha cachorro, que tinha cabeça de felino, né? E hoje a gente vê, não só nessa série Alienígenas do Passado, mas pesquisem na internet, tem bastante gente que fala muito mais do que a gente vê na televisão sobre ufologia e alienígenas, né? E a gente vê que é coerente, né? Que é uma interpretação razoável, né? Se considerar que esses mitos, que esses deuses dos pagãos eram, na verdade, extraterrestres, alienígenas, que foram interpretados como sendo deuses ou mitos. E mesmo, quem sabe, né, talvez essas civilizações pagãs conhecessem muita coisa da história da humanidade que hoje a gente não sabe. O Egito Antigo era pagão, eles construíram aquelas pirâmides gigantescas, eles tinham esse conhecimento dessa tecnologia que hoje está perdido. Eles podiam ter conhecimento, por exemplo, de por que a gente tem raças humanas tão diferentes, né? E hoje eles querem subverter a natureza humana e inclusive negar a existência de raças humanas, né? Mas quem sabe os antigos pagãos, né, soubessem qual era a origem dessas diferentes raças humanas. Uma ideia, né, uma teoria que eu imagino é que as diferentes raças humanas tenham origem por diferentes civilizações alienígenas que trouxeram suas colônias para a Terra, né? Você tem aí a raça branca, raça negra, raça asiática, talvez sejam colônias de diferentes planetas, né, que colonizaram a Terra no passado, né? E talvez existissem também alienígenas, né? A gente tem relatos aí na ufologia de alienígenas humanoides, insetoides, reptilianos, os greys, de raças felinas, né? De raças azuis, né? Diferentes tipos de alienígenas, diferentes raças alienígenas. Quem sabe as diferentes raças humanas que tem na Terra hoje sejam descendentes de diferentes colônias de alienígenas no passado, né? Então, só uma reflexão sobre paganismo. É uma cultura destruída e eu não defendo retornar essa cultura porque ela foi destruída e eu acho que é impossível a gente realmente restaurar uma cultura que foi destruída há tanto tempo. Mas recomendo o documentário For Beers, do Varg Vikernes, que ele fez com essa intenção, né? Uma reflexão sobre essa cultura que foi destruída. Recomendo acompanhar o canal, o blog do Varg, né? Os livros dele. Ele fala muita coisa muito interessante. Para mim, é o filósofo mais importante da atualidade, Varg Vikernes. Ele fala muita coisa interessante e eu considero mais importante justamente por sair das mesmices e falar muita coisa coerente que foge totalmente da realidade, da manipulação que a gente está acostumado pelo sistema e pela grande mídia. Então, é isso. Vale a reflexão. Eu acredito em reencarnação, em vida alienígena e creio que essas culturas que se difama e se rotula de paganismo hoje, eles tinham muito conhecimento sobre tudo isso, conhecimento que foi perdido e destruído nas bibliotecas que foram incendiadas durante a Idade Média, com esses livros ancestrais que foram proibidos e destruídos na Biblioteca de Alexandria, enfim, no mundo inteiro. Busque conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. O paganismo considerava a natureza sagrada e respeitava a natureza e buscava preservar a natureza, né? Inclusive a natureza humana que vem sendo destruída e os relacionamentos entre homens e mulheres, né? Entre a família e as nações e as tribos foram destruídas pelo que se chama de marxismo cultural, né? Que o marxismo cultural é a subversão da natureza e a natureza era sagrada para o paganismo. É por isso que eles abominam tudo que se chama de paganismo, né? Porque o paganismo era naturalista e defendia
os instintos naturais e os animais e toda a vida natural que vem sendo destruída por essa sociedade moderna, que busca a total subversão e destruição através desses modernismos do marxismo cultural. O Varg Vikernes não defende um retorno à religião do paganismo. Ele defende uma filosofia que ele considera como filosofia baseada no paganismo, que é o odalismo, que agora eu não tenho aqui para ler a definição, mas vou deixar o texto aí no final do vídeo para vocês refletirem. É uma ideia bastante interessante, né? Eu não defendo religião nenhuma, né? E prefiro manter minha mente aberta e buscando conhecimento e buscando a verdade, e não acredito que nem no final da vida eu vá. É impossível compreender toda a verdade, toda a realidade. Por isso eu prefiro manter a mente aberta do que me fechar em dogmas que são criados aí por esse sistema religioso que justamente matou Jesus Cristo por tentar libertar a humanidade dessa manipulação desse sistema religioso, né? E religião é manipulação. Eu não confio em religião nenhuma e prefiro me manter afastado de qualquer religião e manter a minha mente aberta, buscando a verdade. E foi esse o ensinamento que o próprio Jesus deixou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, mente aberta, sem dogma e sem religião. Definição de odalismo por Varg Vikernes em A História do Burzum. Odalismo, do norueguês antigo Odal, pátria, terra natal, nobreza. Esse termo inclui tudo que é positivo sobre todos os outros ismos que já usei, englobando paganismo, nacionalismo tradicional, racialismo e ambientalismo. Ele não somente é mais preciso, mas também muito mais inclusivo e pode ser utilizado por todos os europeus e outros povos também. Finalmente, e talvez o que é mais importante, esse não é um termo deturpado pela história. Se tivermos uma relação positiva com nossa terra natal, com nosso sangue, com nossa raça, com nossa religião e com nossa cultura, não destruiremos nada disso com a moderna civilização. Varg Vikernes, filósofo norueguês.